noite a todos. Boa noite. Melhorou? Melhorou bastante, né? Está bem melhor. Hoje é um dia bastante especial, então a todos os que estão aqui, a todos que nos acompanham em casa, Gimar Hativatová, né? Que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Amém. Hoje é o dia do Yom Kippur e essa expressão hebraica, Gimar Hativatová, é a expressão usada para cumprimentar aqueles que durante esse período do perdão, o Yom Kippur é o dia do perdão, e durante este dia que se volta para Deus, que se remete a Deus, que se faz uma autoanálise, como o apóstolo Paulo escreve: examine-se, pois, o homem a si mesmo, perdoe, peça perdão, se reconcilie com Deus para que o seu nome permaneça no livro da vida. Jesus, ele fala aos seus discípulos que se eles querem se alegrar com alguma coisa, que se alegrem por seus nomes estarem escritos no livro da vida. É muito provável que ele estivesse fazendo uma referência ao Yom Kippur também, né, por causa deste período em que começa com Rosh Hashanah, que é o ano novo na perspectiva bíblica judaica, onde pela cultura e a tradição é onde Deus abre os livros daquele ano e examina os livros, né, para a reconciliação no dia do perdão. Então, com esse pensamento, vamos nos voltar a Deus em oração. Os irmãos e irmãs que estão em casa também, que Deus abençoe a todos. Vamos colocar joelhos aqueles que puderem. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos como família espiritual, nos colocando diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, iniquidades e transgressões, para que as nossas culpas e faltas sejam perdoadas pelo teu amor e pela tua misericórdia. Amém. Que o Senhor nos conceda da tua paz, que a cada dia nós possamos nos reconciliar com o Senhor pelo sangue de Jesus, para que o nosso nome permaneça no livro da vida. Amém. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados, pelo privilégio que temos de colocar nossas vidas em tuas mãos, com a certeza que o Senhor ouve a nossa oração e tem cuidado de nós. Amém. Como o teu Filho Jesus nos ensinou, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o Rei, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, só lembrando e fixando mais uma vez que o próximo sábado, aqui no Jardim Brasilândia, nós vamos ter um momento de culto bastante especial. É o culto, nós vamos iniciar o culto às 9 horas da manhã. Então procurem, avisar os outros irmãos para estarem aqui antes do horário, porque nós vamos começar pontualmente às 9 horas da manhã e nós vamos ter a celebração de uma ceia bastante especial e o batismo da irmã Lucimara, que vai estar conosco também. Então vai ser um dia bastante diferenciado, bastante especial, e também na perspectiva, que nós temos observado na direção do Espírito Santo para esta igreja do Jardim Brasilândia, podemos dizer que este grupo vai fazer a sua última ceia, porque depois nós vamos ter aí em 30 de outubro a mudança do status da igreja, que vai deixar de ser grupo e vai passar a ser igreja instituída, organizada com autonomia, que ela na verdade já tem, só precisa
fazer isso de maneira administrativa. Então, a próxima ceia que nós formos participar já será a primeira ceia como igreja. Então, esta será a última como grupo e a próxima será a primeira como igreja. Mas esta vai ser uma ceia bastante diferenciada, porque eu gosto de fazer isso sempre, pelo menos uma vez por ano nas igrejas. A pandemia atrapalhou bastante essa perspectiva. Nós vamos montar a mesa da Páscoa, o Seder, que é o jantar de Páscoa. Então nós vamos montar a mesa do Seder para fazer uma apresentação, uma ilustração, para que vocês vejam visualmente como Jesus institui a ceia a partir da Páscoa. O que ele está celebrando ali no texto bíblico é a Páscoa, e dentro da Páscoa ele celebra a ceia que nós celebramos hoje na igreja, que é a última parte da Páscoa. Então, ele é um culto bastante diferenciado, bastante espiritual, sempre voltado a essa questão histórica, como Deus construiu o símbolo da celebração da ceia em milhares de anos na mente, no coração de todos aqueles que têm o buscado. Então estejam aqui na igreja antes das 9 horas, porque às 9 horas nós vamos iniciar o culto, e vamos seguir desta maneira. As salas aqui devem estar preparadas para o lava-pés, e aqueles irmãos e irmãs que chegarem já vão fazer o lava-pés e depois vêm aqui para o templo. Faz o cerimonial do lava-pés e depois vem para o templo. E a gente já vai seguindo o culto assim, porque nós não vamos ter um momento de saída para o lava-pés, até porque isso provocaria um certo tumulto se fosse sair todo mundo junto. Então vai ser aqui na igreja, mas aqueles que chegarem já fazem o cerimonial do lava-pés e depois nós vamos seguir com o culto sem interrupção até a celebração da ceia. Tudo certo? Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre dons. Faz parte das 28 doutrinas, as 28 doutrinas que nós temos aplicado à família, as 28 doutrinas bíblicas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia adota como doutrinas para a sua vida cristã, para a sua vida de relacionamento com Deus. O nosso texto base, é claro que nós vamos usar outros textos também, mas o nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Vai ser o nosso texto de base. Então, podem deixar fixado esse texto aí na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, é o texto mais direto que fala a respeito dos dons espirituais, mas vamos começar pelo último versículo dele, que é o versículo 31. E esse versículo 31 ele tem uma característica na maioria das Bíblias. Ele tem uma divisão, uma separação. Deixa eu só pegar aqui esse aqui. Pronto. Só para eu ajustar aqui. Isso, está ajustado. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Na maioria das Bíblias, esse versículo ele está quebrado no meio, ele está cortado no meio pelo título do capítulo 13. Podem prestar atenção que o versículo ele não está inteiro. Tem sempre o título do versículo 13 que está no meio dele. O que acontece, o versículo todo, ele é assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Esse é o versículo.
Mas a separação que fizeram é exatamente por causa do tema do capítulo 13. E eles colocaram como título: o amor é o dom supremo. Por quê? O próprio apóstolo João escreve sobre isso, e nós temos ressaltado bastante esse versículo do apóstolo João na sua primeira carta, quando ele fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, então é claro que amor é o dom supremo, porque o dom supremo é a presença de Deus em você, é os cuidados de Deus por você, é a presença de Deus que te acompanha todos os dias, de todas as maneiras, que te fortalece, que te orienta, que te concede sabedoria, discernimento, direção espiritual, que junto com a triunidade divina, na figura do Pai, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, procura nos manter no livro da vida. Então, acima de tudo, o dom supremo é o amor. Agora, quando nós falamos de dons espirituais, nós temos que buscar, em primeiro lugar, direção do Espírito Santo, já que o dom é espiritual. A nível de estudo, nós dividimos o dom em 3 partes, porque eles se mostram de maneira mais específica na Bíblia. E vocês vão entender a diferença que a Bíblia apresenta nessa exposição dos dons. Aqui nós temos os dons espirituais, e chamados assim porque são dons concedidos pelo Espírito Santo. Você tem os dons ministeriais, que se trata dos dons concedidos por Jesus Cristo pelo seu próprio chamado, que a gente vai ver isso também. E o dom de profecia, que apesar de fazer parte dos dons ministeriais, ele é um dom que acompanha a história de todos os líderes eclesiásticos, de todos os líderes que foram levantados por Deus desde Gênesis, desde o princípio. Ele o dom, o primeiro dom, vamos dizer, expresso diretamente na Bíblia. Afinal, nós temos ali a expressão do próprio Deus falando como um profeta. Depois nós temos Jesus, que também é um profeta, o Deus encarnado, que também é visto como um profeta. Mas Deus, em Gênesis, quando Ele cria todas as coisas pela sua palavra, que isto faz parte do dom da profecia. E dentro do dom da profecia, ele tem uma perspectiva que ele apresenta ao homem, que é a perspectiva do relacionamento e da visão de futuro. Então nós vamos ver isso com mais detalhes, mas começando aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Esse versículo é um versículo que tem me acompanhado a vida inteira. Ele me chamou a atenção muito cedo, ainda criança, acompanhando a minha mãe, a minha mãe era membro, meu pai era membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém de São Miguel Paulista, e ali o pastor Elias, numa das suas pregações, ele fala a respeito desta questão dos dons espirituais, e dentro da perspectiva que ele estava apresentando, ele usa esse versículo com uma ênfase grande, e isso me chamou a atenção. Quando ele mostra que, apesar de todos os dons que esse capítulo tem mostrado, Deus tem sempre algo superior para apresentar a cada um de nós. Nós temos os nossos planos, Deus tem
né, os projetos ao nosso respeito. Nós temos as nossas intenções, mas é Deus quem realiza todas as coisas em nós. Então, quando nós deixamos Deus nos conduzir, quando nós deixamos Deus cuidar de nós, quando nós deixamos Deus tratar das nossas perspectivas humanas e espirituais, nós passamos a encontrar um caminho sobremodo excelente. Porque aquilo que você está pretendendo, intencionando para você, às vezes é uma proposta pessoal associada a uma proposta do mundo, mas não é um propósito de Deus para a sua vida. Então, pode até ser uma proposta boa, uma intenção boa, mas pode ter certeza que o propósito de Deus vai ser bem melhor. Vai ser muito melhor. E o ser humano tem essa dificuldade de identidade, de identificação. Né? Como é difícil o ser humano, na fase de adolescência, de início de juventude, ter que escolher uma profissão, ter que escolher uma disciplina mais específica para estudar, que vai estar relacionada à sua área profissional, porque o leque de opções é muito grande. E a primeira coisa que ele tem que olhar é voltar para si mesmo e, na percepção do relacionamento com Deus, de maneira espiritual, se colocar diante de Deus e falar: qual é o seu propósito para a minha vida? Quando nós compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida, as coisas ficam muito mais simples. E nós vamos passar pela vida de uma maneira em que aquilo que nós fazemos nos realiza. Nós nos sentimos bem, nós nos sentimos felizes, nos sentimos alegres por fazer aquilo que nos realiza. Mas para isso nós temos que compreender que os propósitos de Deus são muito mais excelentes do que as propostas do mundo. Então, o que ele fala aqui na questão espiritual, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E aqui ele começa o capítulo 13 falando a respeito dos dons de línguas, os dons idiomáticos, né? E do capítulo 13 e 14, Paulo está continuando a sua premissa a respeito dos dons espirituais e falando especificamente do dom de línguas, que se trata do dom de idiomas conhecido. Deus nunca se apresentou num idioma que não fosse conhecido do ser humano. Ele sempre falou com o ser humano de maneira inteligível. Nós temos que entender aquilo que Deus está falando conosco. Então, quando este dom, esse suposto dom de línguas estranhas começou na igreja de Corinto, Paulo, para poder fazer uma correção a respeito disso, ele fala: olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, vocês acham que essa língua que vocês falam é uma língua dos anjos? Mas ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, não serviria para nada. Porque o amor é o dom supremo. Nenhum dos dons espirituais ou ministeriais ou o dom de profecia pode ser utilizado e vai ser usado da maneira correta se não tiver o amor de Deus envolvido no dom. Eu costumo falar que tem pessoas que gostam de falar de amor com ódio, né? E as coisas não dão certo, não combinam as duas coisas, né? É aquela coisa assim, sabe aquelas pessoas que costumam pregar assim, né? Olha, é bom você entregar sua vida para Jesus porque Ele ama você, mas se você não entregar, Ele vai acabar com você, né? É pro fogo do inferno, né? Vai torrar no fogo do inferno, né? A questão, né, assim, é pregar amor com ódio. Jesus, Ele falou: eu não vim para condenar o mundo,
E ele não veio para condenar o mundo porque, por um motivo muito simples, o mundo já está condenado. A proposta de Jesus é salvar. Eu vim te dar a oportunidade de salvação. Aquele que já está condenado, não precisa o outro falar e insistir, falar, você está condenado, você tem problemas. Ele sabe que ele tem problemas, ele sabe quais são as suas limitações, os seus pecados, as suas dificuldades, as suas iniquidades. Ele sabe tudo isso. O que ele quer saber é como resolver. E a resposta disso vai estar em Deus, através de Jesus, pelo Espírito Santo, que fala conosco e habita em nós. O que estava acontecendo na igreja de Corinto é o que acontece em muitas igrejas hoje. Uma disputa de dons. Ou uma insistência daquele que recebe um dom de querer que todos tenham o mesmo dom. Tiago fala a respeito disso, porque isso também se torna um problema na igreja de Tiago. E Tiago usa uma linguagem corporal, né? E ele fala assim, mas se todo mundo da igreja fosse olho, como é que a gente ia se relacionar enquanto corpo de Cristo? Se todo mundo fosse mão, como é que ia se relacionar? Porque as pessoas, dentro do seu dom espiritual, às vezes ela não tem essa percepção do amor de Deus. Já viu aquele que é evangelista quer que todo mundo seja evangelista? Aquele que é músico quer que todo mundo seja músico? Aquele que canta quer que todo mundo cante, quer fazer da igreja um coral, né? Cada um tem o seu dom, cada um tem as suas diferenças, as suas particularidades, mas quando nós nos unimos, a igreja de Cristo fica completa, dentro do dom que cada um tem, porque cada um de nós somos membros do corpo. E é isso que Tiago fala, no corpo não existe só olho, existem vários membros e todos eles são importantes para o corpo, senão não forma o corpo. Aqui em Corinto, o apóstolo Paulo está indo nesta mesma linha, porque aquele que recebeu um determinado dom espiritual, ao exercer o dom, ele se achava superior ao outro que não recebeu. O que infelizmente acontece, como eu já disse, em muitas igrejas, em muitos lugares, tem pessoas que recebem dons e por receber aquele dom se acha superior ao outro. Ninguém é superior a ninguém. Todos são importantes na igreja, no corpo de Cristo. Todos fazem parte do corpo. E cada um tem a sua responsabilidade, a sua tarefa, a sua importância. O versículo 1 aqui do capítulo 12, olha o que fala aí o texto. A respeito dos dons espirituais, e é por isso que nós classificamos assim, porque a própria Bíblia classifica. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aqui eu sempre gosto de frisar essa palavra, porque na língua portuguesa, ignorante tem uma semântica muito ruim de interpretação. Ignorante normalmente é visto como alguém agressivo, como alguém estúpido, mas não é isso que o texto está falando. A palavra ignorante na Bíblia é aquele que ignora uma verdade. O ignorante é o que ignora aquilo que é verdadeiro. Então, o apóstolo Paulo ele coloca, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês ignorem, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentio, deixares conduzir aos ídolos mudos, segundo era guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Isso aqui é um exercício muito simples de se fazer, Quer ver, vocês que estão em casa também nos acompanhando, vocês podem repetir esta frase, que é uma frase muito simples. Repitam assim: Jesus Cristo é o meu Senhor.
Jesus Cristo é o meu Senhor. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ninguém que não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor vai dizer esta frase. Se uma pessoa, estiver sendo usada por uma possessão demoníaca, por exemplo, e você falar para aquela pessoa, repete comigo, Jesus Cristo é Senhor. Ele até fala, porque Jesus Cristo é Senhor. Isso é uma declaração comum e universal. Agora, Jesus Cristo é o meu Senhor, só fala quem entregou a vida para Jesus e tem o Espírito Santo habitando nele. E se você fala, é porque o Espírito Santo está em você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Se você fala Senhor Jesus, Jesus é o meu Senhor, então o Espírito Santo está em você. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Agora, olha o versículo 7, que é de extrema importância para a gente discernir se um dom realmente é espiritual e vem de Deus. Olha o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, toda vez que alguém manifesta um dom, e ele fala que o dom é um dom espiritual, que é um dom do Espírito Santo, a primeira coisa que todo cristão tem que observar é: para que serve? Para que serve? Porque um dom do Espírito Santo só se manifesta para um fim proveitoso. Se tiver proveito, vai manifestar. Um dom de línguas verdadeiro, um dom de línguas, ele existe? É claro que ele existe. Ele pode se manifestar aqui na igreja adventista do Brasilândia hoje? Pode, desde que tenha necessidade, desde que tenha proveito. Se tiver uma pessoa que entre aqui na igreja, que não fale português, que fale alemão, alguém aqui fala alemão? Né? Ninguém fala alemão aqui, né? Em outras igrejas tem gente que fala, até crianças falam. Mas se entrar aqui, não tem ninguém que fala alemão, o Espírito Santo pode conceder o dom, e aí a gente vai notar uma coisa, que o som, o dom de línguas, ele é muito mais audível do que de fala. Porque o que aconteceria é que nós continuaríamos falando em português e ele entenderia em alemão. Porque o Espírito Santo se colocaria como um tradutor para ele. Mas isto só se manifesta para um fim proveitoso. Tem que haver uma necessidade para acontecer. O versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então quem distribui os dons é o Espírito Santo. Ele distribui a cada um individualmente naquilo que ele julga e considera que seja proveitoso. Tem que ter proveito. Que proveito tem para a igreja? Agora, um dom que eu quero destacar com vocês aqui, alguns dons, que eu quero destacar com vocês, é no versículo 8, a palavra de sabedoria,
né? E a outro, né, a palavra do conhecimento. Né? Esses dons que acabam sendo bastante banalizados, palavra de sabedoria é você buscar em Deus, né, ser sábio. Tiago fala a respeito disso. Alguém precisa de sabedoria? Peça a Deus, que Ele a ninguém nega. Se alguém precisar de sabedoria, peça a Deus, que Ele a ninguém nega. Por quê? Porque é um dom espiritual. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Ele pediu um dom espiritual. E Deus deu o dom a ele, de sabedoria. Agora, esse outro dom que está colocado aqui como palavra de conhecimento, palavra de conhecimento em outras traduções está como palavra de ciência, né? Esta palavra é a capacidade de você ler a Bíblia, interpretar espiritualmente, conhecer aquilo que Deus está revelando através da palavra. Palavra de conhecimento não é você conhecer a vida do outro, né? Isso aí é outra coisa, isso aí chama fofoca, né? E não faz parte dos dons espirituais, né? Então, palavra de conhecimento é a capacidade que o Espírito Santo te dá de você estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, se aprofundar naquilo que Deus está revelando para você, te dando como conhecimento, como ciência. E o outro dom daqui que eu quero destacar com vocês é o início do versículo 9. Há outro, no mesmo Espírito, a fé. A fé. Fé é dom espiritual. Fé é dom do Espírito Santo. Por isso que no processo de conhecimento, de identificação, de aproximação com Deus, a Bíblia nunca pede para que nós tenhamos fé. Porque fé é dom espiritual. Ela é desenvolvida depois. Agora, crer é uma opção humana. Crer, acreditar, é uma opção humana. Então, o que a Bíblia fala para todos nós é o quê? Por exemplo, a comissão que Jesus nos ensina: indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo, né? O texto fala aquele que crê, não é aquele que tem fé. Porque a fé vai vir como dom do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado, ele vai ser salvo. Outro texto que vocês conhecem bastante: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Também não pede para que você tenha fé, mas creia, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque crer é uma opção humana. E como opção humana, nós também temos que tomar cuidado, porque eu posso decidir crer no que eu quiser, né? Eu posso crer num Deus verdadeiro, eu posso crer num Deus falso. Eu posso crer, né, em duende, eu posso crer em disco voador, eu posso crer no que eu quiser. É uma decisão humana. Agora, fé é dom espiritual. Está aqui dentro dos dons do Espírito. E é claro que é dado a cada um com um fim proveitoso. Depois dos versículos 12 em diante, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da necessidade de usar esses dons como unidade do corpo de Cristo. E aí ele fala no versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados, em um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. É aquela pessoa assim que tem o seu dom, recebeu o seu dom, mas ele gosta do dom do outro, né? Ele tem o dom de cantar, mas ele queria pregar. O outro que prega gostaria de tocar. Ele não se contenta com o seu dom, ele quer o dom do outro. Então o apóstolo Paulo ele está organizando a igreja, ele está apresentando os dons espirituais e ele está falando: os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo, deve haver unidade no corpo e não pode haver disputa, não pode haver concorrência. E a questão, é por isso que ele vai terminar no versículo 31. Porque no versículo 31, o que ele fala? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E aí ele começa a falar do amor. Porque qualquer um desses dons, se não for desenvolvido com o amor de Deus, não serve para nada. Vai trazer prejuízo. Quantas pessoas que já passaram por essa igreja e por muitas igrejas com boa intenção de apresentar a palavra de Deus, ofenderam muitas pessoas, colocaram muitas pessoas da igreja para fora, ao invés de acolher, ao invés de abraçar, colocaram para fora, por causa de uma palavra áspera, por causa de um tratamento ruim, por causa de um olhar meio torto. E na verdade, na sua essência, ele estava também querendo o melhor para o outro, ele só não soube fazer. Porque quando a gente quer o melhor, mesmo querendo o melhor sem o amor de Deus, não vai dar certo. Nós temos que buscar os melhores dons. Quais são os melhores dons? Que é o que o versículo 31 fala. O melhor dom é aquele que você se identifica com ele, é aquele que você recebeu do Espírito Santo. O melhor dom é o seu. Agora, por melhor que seja o seu dom, existe um que é superior. É o amor. É o amor que nos une. É o amor que traz respeito. É o amor que traz tolerância. É o amor que traz boa convivência entre os irmãos. É o amor que vai fazer com que a igreja permaneça junta. É o amor que vai dar unidade nesse corpo. Se não tiver o amor, como diz algumas pessoas, não dá liga. É o amor que vai dar essa liga, que vai juntar todo mundo aí. Agora, e todos esses dons, eles são necessários em algum momento dentro da igreja. Além desses dons, nós temos os dons ministeriais, e aí vocês podem abrir aí em Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vocês vão ter aí os dons chamados, conhecidos como dons ministeriais. Efésios capítulo 4. Olha o que o texto apresenta aí para a gente. Versículo 9. Efésios capítulo 4, versículo 9. Ora, o que quer dizer? Subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. De quem que o texto está falando? De Jesus. Aquele que desceu é o mesmo
que subiu. E aí vem o versículo 11. Ele mesmo, então esse ele mesmo é quem? Jesus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Então aqui nós temos os dons ministeriais. Os dons ministeriais, a primeira característica que a gente vê, quando a gente olha lá o texto de 1 Coríntios capítulo 12, os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo. Os dons ministeriais é um chamado de Cristo. É um chamado de Cristo. Que na essência nós sabemos que todos fazem parte da mesma trindade divina. Mas é uma relação de estudo. Aqui fala que o próprio Jesus, versículo 11, o próprio Jesus, ele mesmo, concedeu uns para apóstolos. A palavra apóstolo é uma palavra grega que vocês já conhecem, que quer dizer o quê? Enviado. Os que eram discípulos de Jesus passaram a ser apóstolos. Por quê? Porque foram enviados para pregar o Evangelho. Então, nós, de alguma maneira, em algum momento, também somos apóstolos. Nós levamos a palavra de Deus. Somos enviados a levar a palavra de Deus. Ele concedeu uns para apóstolos, enviados para levar a mensagem. Aqui ele está organizando a igreja. Olha que interessante. Primeiro vai aquele que leva a palavra, o apóstolo. Depois vai quem? Os profetas. E aqui o dom de profecia. O dom de profecia que continua vigente, continua válido nos dias de hoje. Porque faz parte, nós já vimos lá nos dons espirituais e aqui nos dons ministeriais também. O dom de profecia. Profecia é aquele que é porta-voz de Deus, aquele que leva a palavra de Deus com uma perspectiva de futuro. Ele olha para frente. A palavra do hebraico para profeta é navi. Navi, às vezes na Bíblia, é traduzido como profeta e outras vezes como vidente. Por quê? Porque a palavra está se referindo a alguém que tem uma percepção de futuro, que consegue analisar o presente e sabe onde é que aquilo vai dar. Qual que é a diferença de um vidente falso, vamos dizer assim, de um vidente que fica lendo o futuro das pessoas e de um profeta, de um vidente que realmente tem o dom de profecia nas mãos de Deus? A diferença é Deus. É isso que faz a diferença. A diferença quem faz é a presença de Deus e a profecia sendo verdadeira, é claro. O próprio Jesus Cristo concede uns para apóstolos enviados, outros para profetas, outros para evangelistas. Evangelistas é aquele que vai promover o fortalecimento, o crescimento da igreja. Ele tem essa perspectiva de trabalhar com a igreja, fazendo movimentos de crescimento da igreja. E aqui, o final do texto, onde ele fala, e outros para pastores e mestres. Na verdade, no texto grego, ele não é desse jeito. Porque quando foi colocado essa conjunção entre pastor e mestre, dá a impressão que está falando de dois dons, pastor e mestre.
O texto grego não é assim. O texto grego é pastor-mestre, né? Porque a palavra mestre desse texto, né, ele é um adjetivo para o pastor. A questão que o texto está falando é que o pastor tem que ser mestre. Ele tem que ser mestre, por quê? Porque ele tem que interpretar a Bíblia. E culturalmente, desde os tempos de Jesus, aquele que interpretava a Bíblia, a Torá, aquele que interpretava a lei de Deus era um mestre. Você tem Jairo, por exemplo, que era um mestre na sinagoga. Você tem o diálogo em João capítulo 3 de Jesus e Nicodemos. E Nicodemos chega para Jesus e chama ele de mestre. Mestre, nós sabemos que o Senhor é vindo da parte de Deus, porque se não fosse assim, o Senhor não faria o que faz. Ele chama Jesus de mestre. E aí Jesus fala para ele que ele tem que nascer de novo, e ele fica confuso, e ele fala, mas como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso nascer de novo? E Jesus chama a atenção dele, chamando ele de mestre também. Jesus fala, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? O que Jesus está falando é, você não sabe interpretar a Bíblia? Como é que você é chamado de mestre? A questão desse dom aplicado aqui, a palavra mestre é um adjetivo para o pastor. Ele está qualificando o pastor. O pastor tem que ser um mestre para extrair a verdade da palavra de Deus. Por que tem que ser assim? Pela sequência do texto. Olha o versículo 12. Por que o pastor tem que ser mestre? Porque a função dele é com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja, né? A igreja toda. Todos os chamados para a santificação, que é um processo para a vida, todos os chamados para a santificação são santos. Então ele fala, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Qual é o serviço? Os dons espirituais que cada um vai ter dentro da igreja. Desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha a intenção do crescimento, olha por que nós temos que crescer. Olha o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E fé é o quê? Dom do Espírito Santo. A gente só consegue crescer e ter unidade na igreja quando o Espírito Santo habita em nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? E pelo amor de Deus, Ele nos une, né? E nós começamos a compreender que nós estamos aqui a serviço do próximo, para ajudar o próximo, para fazer o melhor ao outro. Então, o aperfeiçoamento, o conhecimento da palavra de Deus é para levar a todas as pessoas, a todos os irmãos, a unidade da fé em Cristo Jesus. Nós vamos ter essa unidade quando? De que unidade ele está falando? Nós vamos ter essa unidade quando? Quando a gente ler a Bíblia e chegar a uma conclusão única para todos. Eu não posso interpretar a Bíblia de maneira diferente. Se eu interpreto um texto bíblico de uma maneira diferente da sua, um dos dois está errado. Pode ter certeza que um dos dois está errado. Ou até os dois podem estar errados, e aí Deus vai mostrar o que é verdadeiro. Era isso que no começo da igreja adventista se fazia. A igreja começou com pessoas de várias denominações. A própria Ellen White, que teve mais ênfase na igreja, ela era metodista. O adventismo ainda não existia ali.
Ela era metodista, mas você tinha ali batistas, você tinha anabatistas, você tinha sabatistas, você tinha presbiterianos, você tinha pessoas de várias denominações que se juntavam para fazer o quê? Estudar a Bíblia. E a intenção deles era chegar à unidade da fé. Por quê? Aplicação de texto, eu posso fazer 1000 aplicações de texto. Mas interpretação é uma só. Interpretação não pode ter mais de uma. Se tiver mais de uma, alguma está errada. Pode ter certeza que está errada. Né? Então, todos têm que crescer em conhecimento para chegar à unidade da fé. Para quê? Qual que é o propósito disso? Olha o versículo 14. Qual que é o propósito de tudo isso? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Porque tem gente interpretando de maneira errada a Bíblia e induzem pessoas a fazer coisas erradas. E não pode ser assim. A gente tem que ter uma verdade. Jesus ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto você não conhece a verdade de fato, você está preso. Você está preso na denominação, você está preso ao pastor, você está preso ao líder religioso, você está preso às suas próprias convicções, à sua própria interpretação bíblica, você está preso. Quando você conhece a verdade, ela te liberta, mas ela liberta para que você não seja mais induzido ao erro. E infelizmente, tem muitas pessoas em todos os lugares que interpretam mal a Bíblia e querem continuar induzindo ao erro. Já viu aquelas pessoas que pregam que para você ser salvo você tem que ser vegetariano? Isso é mentira. Isso são pessoas que induzem ao erro. A alimentação vegetariana é boa? É boa. Eu sou vegetariano, sou também. Eu como vegetais, não sou contra vegetais, mas como carne também. Então eu sou vegetariano também. A questão é que, biblicamente, Deus selecionou as carnes que nós podemos comer. Isso pode, isso não pode. Isso pode no sentido de que, se você se abster desse tipo de carne, você vai viver com mais qualidade de vida. É esse o propósito de Deus, que você tenha qualidade. Agora, no aspecto salvífico, as pessoas inventam essas enganações e depois colocam como se fosse doutrina bíblica. Isso não é doutrina bíblica. E nós temos como princípio de doutrina, que nós já vimos aqui, que temos a Bíblia como única regra de fé e prática. A Bíblia é regra de fé e prática. E infelizmente é o que o final do versículo 14 fala, que essas pessoas induzem ao erro. Então estudar a Bíblia e chegar à unidade da fé dentro da verdade de Cristo é para a gente não ser enganado. Já viu que teve uma época por aí que era um tal de aparecer dente de ouro na boca das pessoas? Dente de ouro. Você acha que se Deus quisesse restaurar o dente de alguém, ele ia fazer de ouro? Poderia fazer de osso mesmo. Fazia de osso mesmo, Colocava, fazia crescer o osso. Não precisava fazer um implante. Deus não precisa fazer implante. Ele faz o natural, ele é o Criador, ele restaura o natural se ele quiser. Mas as pessoas inventavam essas coisas, que um recebe dente de ouro, o outro recebeu a unção do Espírito Santo e ele inventou um dom que não existe na Bíblia, o dom de malabarismo. Ele sai pulando, rolando no chão. Esse dom não existe na Bíblia. O Espírito Santo nunca se manifestou dessa maneira. Existem pessoas
que induzem ao erro. E é este o propósito de Deus para nós. Ele quer que nós tenhamos dons espirituais. Dentro dos dons espirituais, Cristo vai chamar pessoas para o dom ministerial, para instruir as pessoas para que elas não sejam levadas ao erro, não tragam peso sobre a sua vida, porque o evangelho verdadeiro de Cristo é aquele que liberta, é aquele que faz com que a gente viva em paz, em alegria, felicidade, harmonia. Esse é o ministério, né? E a vida que Cristo pretende para cada um de nós. Agora, falando por último e rapidamente a respeito da profecia, do dom de profecia. O dom de profecia, como eu já disse no início, ele é um dos dons assim que primeiramente foi expresso de maneira mais clara dentro da Bíblia, até pela sua importância, né? Você pode ver isso em Gênesis capítulo 20. A gente olha para Abraão e é muito comum que se olhe para Abraão como o pai da fé, né? Como aquele que gerou as nações, aquele que originou o povo de Deus. Mas é muito interessante Gênesis 20, vocês conhecem essa história de Gênesis 20? Gênesis 20 é quando Abraão fala que Sara é sua irmã, porque ele está com medo de morrer, e ele fala que Sara é sua irmã, né, para preservar a sua vida. E com isso, Sara vai acabar nas mãos de Abimeleque. Né? Abimeleque, que é o rei ali, ele manda chamar Sara e toma Sara, né? Mas antes que Abimeleque toque em Sara, porque ele mandou chamar Sara porque ele queria ter intimidade com ela, né? Antes que Abimeleque toque em Sara, Deus se manifesta, né? E é muito curioso isso, né? Porque Deus se manifesta para Abimeleque, que não faz parte do povo de Deus. Porque Deus não tem limites para se manifestar. Ele se manifesta com todos, a todo momento. E é isso que acontece, né? Olha aqui, o versículo 1. Partindo Abrão dali para a terra de Negueb, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque, né, em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Né? Olha o que Deus fala aqui. E é curioso, porque daqui para frente a voz é de Deus, é Deus falando. O versículo 4. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que fiz isto. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocastes. Olha o que Deus fala aqui, e isso é uma lição para a gente. Mesmo para uma pessoa que não tem conhecimento pleno da palavra de Deus, que está distante de Deus, que tem as suas dificuldades com Deus, mas quando ele tem sinceridade de coração e age de maneira inocente, Deus procura preservá-lo. Deus procura falar com ele, Deus procura corrigir. Deus não solta ele e fala: você não sabe o que está fazendo, então faz o que você quiser. Né? Deus não faz isso. Deus vai lá e cuida. Né? Não deixa, ele cuida, mesmo quando a pessoa, né, está, né, com essa inocência. Né? O que acontece ao versículo 6. Respondeu-lhe Deus:
em sonho. Bem sei que com sinceridade de coração fizesse isso. Daí o ter impedido de pecar contra mim. E não te permiti que a tocaste. Agora, pois, restitui ao seu marido, pois ele é profeta. Quem é que está falando que Abraão é profeta? Deus. Deus está falando. Abraão é profeta. E olha a função do profeta que Deus fala aqui, né? Ele é profeta, intercederá por ti e viverás. E se porém não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, e tu e tudo o que é teu. Deus declara que Abraão é um profeta, e ele fala da função primária de um profeta: interceder pelo povo. Interceder pelo povo, junto a Deus. O profeta é aquele que intercede, ele é o porta-voz de Deus, e é aquele que, na perspectiva de Deus, tem uma visão de futuro para o povo. É por isso que o profeta passa a ser um orientador para o povo. Na teocracia, no governo de Deus com o seu povo, que era chamado de teocracia, na teocracia, quem é que governava o povo de Deus? Quem governava era Deus, não é claro? Teocracia, quem governava era Deus. Mas através de quem? Dos profetas. Através dos profetas. É por isso que Samuel fica muito triste, né? Quando o povo resolve ter um rei humano. E eles escolhem quem? Saul. E Deus, ali em Samuel, em 2 Samuel, Deus vai falar com Samuel de maneira muito direta, porque Samuel fica indignado com a questão, né? Fala, não, mas eles estão rejeitando a palavra do Senhor, e ele fica bravo, e ele se coloca diante de Deus, e daí Deus chega para ele e fala: por que você está bravo? Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Sou eu que sou rejeitado, não é você. Mas por que o profeta tinha esse sentimento? Porque na verdade era ele que orientava, era ele que falava, ele era o porta-voz de Deus. Agora, para a gente fechar aqui, dentro dessa questão da profecia e os dons concedidos, né? O dom espiritual de profecia, e algumas pessoas receberam esse dom, canônicos e não canônicos. Entre os dons de profecia, os profetas que receberam o dom de profecia, nós temos Ellen White, que recebeu o dom de profecia, né? E assim como nós fazemos com a Bíblia e como nós fazemos com todas as coisas, temos que fazer com os escritos de Ellen White também. Eles têm que ser lidos, têm que ser interpretados da maneira correta, à luz da Bíblia. Não é Ellen White que interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta todas as coisas, inclusive o que Ellen White escreveu, né? Ela recebeu um dom. Agora, uma coisa duas profecias que me chamam muita atenção, assim, que foram direcionadas por Ellen White. A primeira é a instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia como igreja unificada no mundo. Isso, se não for direção e se não tiver a mão de Deus, isso não é possível. Você unificar uma igreja no mundo inteiro, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, se Deus não estiver coordenando e falando como fazer, isso não acontece. Não tem como acontecer. Agora, um outro detalhe que tem, é que quando a gente fala da volta de Jesus Cristo, a gente costuma ter uma profecia na ponta da língua, né? Qual que é a última profecia que normalmente se fala a respeito da volta de Cristo? O que falta para Jesus voltar? E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, e então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, e então virá o fim.
E todo mundo aponta esta fala de Jesus como a última profecia, né? Ela indica a última profecia, mas ela tem um complemento que precisa ser observado. Até quando Jesus vai ficar no céu? Quando Jesus vai voltar? Olha o texto de Atos capítulo 3 e a gente encerra com ele. Atos capítulo 3. Até quando Jesus vai ficar no céu? Atos capítulo 3, no discurso de Pedro, onde mais de 3.000 pessoas é convertida pelo Espírito Santo, e eles fazem uma pergunta, né, para Pedro, né, a partir do versículo 17. Atos 3,17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Olha o dom de profecia aqui. Deus está cumprindo o que foi falado pela boca dos profetas. Porque quem falou pela boca dos profetas foi quem? Deus. E o que Deus falou, Ele vai cumprir, né? Que o seu Cristo havia de padecer, né? Agora olha o versículo 19 em diante e presta atenção nisso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Dia do Yom Kippur hoje, né? Arrependam para ser cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu o receba, até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Aqui Pedro está falando que Jesus, no dom de profecia, ele foi um profeta semelhante a Moisés. E a pergunta fica: até quando Jesus vai ficar no céu? E a resposta está aqui. Olha aqui o versículo 19. O versículo 21. Olha o versículo 21. Ao qual é necessário que o céu o receba, né? Receba Jesus. Jesus vai ficar no céu até quando? Até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou através de quem? Por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O que Pedro está falando aqui? Pedro está falando: olha, não cancelem o que foi falado para trás. Tudo tem que ser restaurado, desde Gênesis. Tudo continua valendo. Toda a palavra de Deus continua valendo e tudo tem que ser restaurado. Tudo que Deus falou desde a antiguidade, desde Gênesis, o que Deus falou através dos seus santos profetas. Agora uma pergunta que eu faço para vocês: qual é a nossa dificuldade? Quantas denominações estão mantendo o Antigo Testamento como válido nos dias de hoje? São poucas. É claro que não é só nós. Nós não somos exclusivos nisso. Aliás, exclusivismo é uma coisa que as outras pessoas que não conhecem a Igreja Adventista do Sétimo Dia criticam, mas nós não somos exclusivistas. Nós temos essa consciência. Nós não somos os únicos salvos e nós não temos esse sentimento de exclusivismo. Mas o que acontece, segundo a palavra de Deus, é que nós continuamos pregando o Evangelho eterno de Gênesis a Apocalipse.
Porque como Jesus mesmo falou, nenhum tio vai ser tirado da palavra dele até que ele volte. Até que ele volte. Nada vai ser tirado da palavra. Então, a dificuldade da palavra é, juntando as informações que nós vimos até aqui, precisamos dos dons espirituais? Precisamos para ter conciliação com Deus, proximidade com o Espírito Santo, para termos sabedoria, para termos manutenção da fé. Dentro desses dons, nós precisamos de liderança, precisamos de pastores, mestres que conduzem toda a igreja ao crescimento e ao crescimento da palavra de Deus na unidade da fé pelo Espírito Santo. Para quê? Para que a gente não seja enganado por todo o vento de doutrina que vai falar o quê? Que o Antigo Testamento não serve mais, né? Que foi cancelado pela cruz e agora a gente vive só no tempo da graça. O tempo da graça a gente vive desde que o ser humano pecou. Não é agora. Não é de Jesus para cá. É desde Gênesis que a gente vive no tempo da graça. Agora, o que Deus espera de nós? Que nós vivamos o Evangelho eterno com tudo o que Ele falou desde a antiguidade. Né? Então, a alimentação de Levítico 11 é importante? É importante. Né? A guarda do 7º dia é importante? É importante. Tudo o que Deus falou desde a antiguidade continua valendo até os dias de hoje. Tudo o que Deus falou pela boca dos profetas. E é isso que nós temos que observar. O que Deus quer que nós entendamos é que Ele concede os dons para que nós cresçamos em conhecimento, não sejamos enganados, porque Jesus está chegando e Ele vem buscar aqueles que estão restaurando em si tudo o que foi falado desde a antiguidade pela boca dos profetas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Só um minutinho, por favor, nós temos os pedidos de oração ali. Os pedidos de oração desta noite é a Marisa, ela está pedindo: orem em meu favor, que eu seja mais agradecida a Deus pelos cuidados sobre minha família e em especial por minha querida filha pelos seus planos. Peço que orem em favor dos amigos que se recuperam de sequelas da Covid, em especial o Paulo. A irmã Maria José, ela pede oração pelo esposo. Ele tomou a decisão de vir para a igreja e de não trabalhar mais aos sábados. E pelos filhos e irmãos em Cristo. O Jaime, ele agradece a Deus por estar na casa de Deus e pede que continuemos orando pela Antônia, que ela aceite o convite de vir à casa de oração. A irmã Ju pede para orar por aqueles que estão estudando a verdade eterna, pelos nossos irmãos enfermos, pelo derramamento do Santo Espírito na igreja. E o irmão Luiz pede oração pelo Eduardo, filho do irmão Gervásio, porque ele vem enfrentando dificuldades para vir à igreja. O irmão Adilson, ele agradece a Deus e a todos que oraram pelo seu sobrinho Alec, pela conquista de um trabalho. E o Marcos agradece a Deus e aos irmãos pelas orações. A Priscila tem melhorado de forma incrível, graças a Deus. Muito obrigada. Priscila não tem melhorado, não, ela está curada em nome de Jesus. Né? E nós sabemos também, né, e cumprimentamos nossos amigos, né, a irmã Eliane, que é a irmã da Priscila, né, o Luciano, que estão ali em Tupi Paulista também, né, que Deus continue abençoando, fortalecendo, né, a todos vocês de uma maneira bastante especial.
né? Então vamos ficar em pé, vamos falar com Deus e deixar Deus falar conosco, porque esse é o essencial, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por todos esses motivos de oração que foram expressos aqui diante do Senhor. Amém. Te agradecemos pelos cuidados, pelas bênçãos, pela maneira que o Senhor tem cuidado da irmã Priscila e de todos aqueles que têm buscado ao Senhor em espírito e em verdade, cuidando das suas necessidades, dos seus planos, dos seus projetos, da saúde, das questões familiares. Que o Senhor esteja cuidando de tudo e de todos, segundo o seu poder, o seu amor e a sua graça e misericórdia. Amém. Pai, que nós estejamos sempre sensíveis à tua voz, que o Senhor nos conceda conhecimento, sabedoria e discernimento, para que nós não sejamos enganados pelas artimanhas de Satanás nesse mundo. Que o Senhor nos conceda da tua paz e que nós sempre estejamos sensíveis à tua voz. Que o teu amor infinito, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada irmão, sobre cada irmã aqui presente, os que nos acompanham pela transmissão e todos da família espiritual que são espalhados pela face da terra. Nós te agradecemos pelo privilégio de colocarmos nossas vidas em tuas mãos. Pedimos que nos dê uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e bom descanso. Em nome de Jesus. Amém.